Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, eu sou o Everton de Davi e esse é mais um episódio do podcast Fala Guerreiro, o podcast que conta a história e a trajetória dos agentes da segurança pública do nosso país, aquelas pessoas que dedicam as suas vidas para proteger a nossa sociedade. E hoje eu tenho a honra de estar entrevistando aqui o diretor da Coordenadoria dos Recursos Especiais da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o delegado Bolívar dos Reis Lhantada. Delegado, que prazer ter o senhor aqui no nosso podcast. De verdade mesmo, vai agregar demais. Eu estou muito feliz, juntamente com o Wellington aqui, de estar podendo, no nosso primeiro episódio, a gente começar com o pé super direito, assim, ter a presença do senhor, que representa tanto aí para a nossa Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Pô, Davi, maravilha. Fico muito contente também, muito feliz. A ti, meu entrevistador, o Wellington também, o nosso sonoplasta, né? A equipe aqui é forte. A multimídia também, hoje em dia, né? O cara tem que bater o escanteio e cabecear na área. Eu ia dizer assim, eu digo de antemão que a honra é toda minha, é um prazer, né? Embora nós aqui, eu, tu e o Wellington, tenhamos assim até uma certa diferença de idade, mas eu posso te dizer que o meu espírito é bastante jovem. Com certeza, dá para ver. E como eu gosto da parte operacional, sempre gostei, né? Desde que eu era acadêmico de Direito, desde muito antes, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter um diálogo muito bacana, muito suave, muito leve. Com certeza. Né? No sentido de um toma lá da cá, porque a gente entende também, né, que esse contato, as pessoas que estão nos ouvindo lá na ponta, não são só pessoas da segurança pública, né? Sim. Não são só brigadianos, não são só policiais civis ou peritos, mas tem um público em geral. Então, eu sempre costumo dizer que a conversa ela tem que ser uma conversa palatável, uma conversa fácil de ser entendida lá na ponta. Sim. Não somente para a pessoa que é qualificada na área, mas também para o leigo, digamos assim. Então, estou à disposição para esse nosso diálogo nessa tarde de sexta-feira. Não, com certeza, esse diálogo vai ser muito, muito proveitoso. E como o senhor falou, eu acredito que esse podcast ele vai abranger aí várias áreas da nossa sociedade, né? Várias faixas etárias. Eu creio que vai agregar muito valor na vida das pessoas. Mas rapidamente eu vou citar aqui um pouquinho do seu currículo, né? Até para o nosso pessoal conhecer quem é o senhor. Então, como eu já falei, o delegado Bolívar ele é o diretor da CORE aqui do Rio Grande do Sul, que é a Coordenadoria dos Recursos Especiais da Polícia Civil Gaúcha. Ele é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC, especialista em Direito Penal pela Faculdade Projeção CPC, especialista em Segurança Pública pela Senasp PUC-RS e mestre em Ciências Criminais também pela PUC. É delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul há mais de 20 anos, professor de diversas disciplinas nos cursos de formação e também possui vários artigos publicados, pelo que eu vi no currículo do senhor, né? Zero Hora. Então, até esse aqui é um currículo bem resumido para vocês verem a bagagem do nosso entrevistado de hoje, né? Que com certeza vai nos contar boas histórias e com certeza vai agregar valor aí no nosso público, nos nossos ouvintes que estão aí na luta para alcançar as carreiras da segurança pública, né? Porque o objetivo do nosso podcast, doutor, é inspirar, né, as pessoas que estão ali estudando, que estão na luta para conseguir alcançar a carreira da área da segurança pública, das carreiras policiais, e também mostrar o caminho, né? Tipo, facilitar, porque como eu falei em off para o senhor, eu acho que eu teria passado mais rapidamente ou mais facilmente se eu tivesse tido uma mentoria melhor, se eu tivesse tido uma instrução melhor do que estudar, os concursos existentes. Então, o nosso objetivo aqui no podcast Fala Guerreiro é trazer essa informação de maneira facilitada para os nossos ouvintes. Então, mais uma vez, obrigado pela presença do senhor. Então, vamos começar a conversar, né? Sim. Delegado, eu vejo que assim a gente precisa, para entender, né, o que talvez foi o motivo de sucesso daquela pessoa, eu acho importante também a gente conhecer a origem dela. E eu ia perguntar para o senhor qual é mais ou menos a sua origem, o que ele motivou, quando que o senhor teve aquele estalo assim, pô, quero ser policial, quero ser da carreira da segurança pública. Pô, brilhante pergunta, Davi. Em primeiro lugar, eu digo que a minha origem sempre foi uma origem do trabalho e do estudo, né?
há pouco falávamos sobre o meu pai, né? Graças a Deus tenho um pai e uma mãe maravilhosos, mas o pai foi a minha inspiração, né? Ele foi funcionário do Banco do Brasil por um bom tempo e trabalhando no Banco do Brasil ele fez a faculdade de Direito, Sim. mesmo debaixo do mau tempo, né? Ele conseguiu tirar a faculdade de Direito dele e depois abriu um escritório de advocacia, depois de aposentado, lá em Sombrio, Santa Catarina. Ah, o senhor é natural de Santa Catarina. Eu, na verdade, eu sou gaúcho, eu sou de Santa Cruz do Sul, né? Sério? Sou de Santa Cruz do Eu Sul. sou natural de Venâncio Aires. Pô, nós somos praticamente Não, contemporâneos. mas eu morei em Santa Cruz também. Morasse Servi em no Santa exército lá há 6 anos. Cruz. Aham, maravilha. Então a gente tem coisa em comum aí, doutor. Várias coisas em comum. E eu, na verdade, eu até vou fazer uma brincadeira aqui. Na verdade, eu fui parido em Santa Cruz do Sul. Eu sei que hoje em dia parido é um termo muito forte, mas eu falo de brincadeira, né? Obviamente. Eu nasci em Santa Cruz do Sul, porque em Candelária, quando a gente morava lá em Candelária, e que eu fui concebido, não havia hospital possível, né, de ter uma gestação e uma mulher ganhar uma criança de uma maneira tranquila. Então o pai optou, né, por levar a minha mãe e eu nasci em Santa Cruz do Sul. Né? Nem vou dizer quando, mas foi em 72. E aí, não vamos falar a idade, né? Não vamos falar a idade. Entregar. É só fazer o cálculo aí. Né? É só fazer o cálculo. Então, eu sempre me espelhei muito, né, na minha família, na minha mãe, no meu pai, e vendo a batalha dele. Bom, aí o que acontece? Toda a minha família serviu. Sim. O pai serviu no episódio da legalidade de 1962, aqui em Porto Alegre. Ele enfrentou, né, inclusive teve que ir para a rua, fez barreiras do exército na ocasião em que o Brizola sitiou aqui no palácio, né, do governo do estado. E ele sempre contava essas histórias para nós. Né? E eram umas histórias que nos arrepiavam, até hoje arrepiam. Sim. Ele falava muito sobre a legalidade, depois da Revolução de 64, né, que hoje em dia se fala que não foi uma revolução, mas eu não vou entrar em aspecto ideológico. Sim. Né? Mas só para contextualizar. Só para contextualizar. E aí tinha essa questão, então, da família servir. Muito bem. Eu fiz todo o meu segundo grau em Santa Catarina, lá em Araranguá, porque Sombrio também o colégio era muito fraco. Aí até o primeiro ano, que hoje em dia eu ensino médio, né? Ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio, eu fiz em Araranguá. E depois, eu costumo também... Minha linguagem é muito versátil, assim. Então eu vou falar algumas brincadeiras também. Aqui a gente tem total liberdade. Mas eu tomei um kick in the ass do meu pai, né? Com 15 anos de idade. O pai disse, cara, tu não vai ficar aqui. Esse colégio é um colégio pequeno, é um colégio bom, mas é um colégio, eu quero mais para ti. Vai à luta. E eu vim morar com uma tia aqui, até ela já faleceu há um tempo, com 15 anos de idade. E fui estudar no Colégio Santo Antônio. Aí no Colégio Santo Antônio fiz o segundo grau da época e com 16 anos passei na faculdade. Passei na URGS, só que tinha para Direito. Só que tinha o provão e a específica. E o que eu fiz? O gurizão abobado, eu peguei, em vez de estudar para a específica, eu fui surfar. Eu fui para Santa Catarina surfar. Estou contando um pouquinho da minha história de vida. Tinha a faca e o queijo na mão, não. Fui lá e acreditando que eu ia conseguir estudar e pegando onda. Né? Doce ilusão. Doce ilusão. Moral da história, não passei na URGS, mas passei na PUC em Direito. E aí toquei a minha carreira, sempre gostei muito. Eu fiquei na dúvida entre Medicina e Direito. Mas aí eu me decidi na metade do ano, eu disse, não, eu quero Direito, batendo papo com um velho lá. Sim. Disse, eu quero Direito, é isso que eu quero, tal. E aconteceu no episódio, então, de eu servir, de eu me alistar. E eu disse, pai, eu acho que vou me alistar em Sombrio, que ninguém serve. Pai, negativo, cara. Te alista em Porto Alegre. Vai servir. Vai servir. Te rala. Ele usou outra expressão, mas eu só posso usar essa. Te rala. Aí tá. Me alistei em Porto Alegre. E, cara, eu sempre gostei muito de praticar atividade física. Sempre gostei. E aí eu estava pronto para entrar no CPOR. Na verdade, eu já estava no terceiro ano de Direito. Como eu entrei precoce, né? Sim. Eu estava já do segundo para o terceiro ano de Direito. E depois até vocês vão achar engraçado uma situação. Aí, alguém lá no CPOR, na ocasião, não foi muito com a minha cara. Porque eu era surfista, cabelo parafinado, entendeu? Sim. Alguém lá bateu o olho. Isso aí é o Mauricinho, né? Esse surfista aí. E meio que na ocasião botaram um pouquinho de entrave. Disseram que eu tinha escoliose e tal. Né? Tô aqui até hoje, a escoliose não se manifestou. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos nessa. E aí, tomei uma contraindicação e fui para casa.
né? Fui para casa. Eu tenho que apresentar uns exames. Aí me desgostei, fui para casa. Na metade do ano, lá por maio, bateram na minha porta. Estou sendo chamado por RCG, Terceiro Regimento de Cavalaria de Guarda. Ali na Bento. Na Bento, com a Aparício ali. Com a Ipiranga. Na Bento com a Ipiranga. Ah, tá. Com a Aparício. Isso, com a Aparício. Ao lado da Igreja São Jorge. Isso. Aí eu digo, então vamos. Aí eu tinha até um primo meu que também foi junto, mas como ele, entre aspas, era peixe, conseguiu ser liberado. Eu não. Aí eu acabei ficando lá. Sofreu muito, delegado. Cara, aí que tá. Porque realmente, pela experiência do Exército, se o cara vem muito mauricinho, muito arrumadinho, eles dão uma maltratadinha mais. Foi. Aperta um pouquinho. Mas já passaram a tesoura no meu cabelo no primeiro dia. Já tosaram a crina lá no primeiro dia. Dizem eles que é para tirar o verniz, né? Tirar o verniz. Tirar o verniz. Aí acabei ficando e nos 3 primeiros meses eu fui limpar a baia de cavalo. Sim. Fui limpar as ranilhas dos cavalos, fui fazer montaria, aquele período básico. Não me perguntaram se eu tinha qualificação, também não falei. Mas na ocasião, e aí é que entra a brincadeira, né? Na ocasião, muitos dos aspirantes a tenente ali sequer haviam, obviamente haviam concluído o 2º grau, sim, mas não estavam ingressando na faculdade. E eu já, por gostar sempre de estudar, porque tem uma tradição familiar, e o meu pai sempre me dizia assim, cara, não vou te deixar estudo, não vou te deixar bens, eu vou te deixar estudo, conhecimento, vou te deixar os meios para tu angariar o teu conhecimento. Desde novo, delegado. Desde novo. O pai, isso é importante, né? Patrimônio é o mínimo que eles têm, o pai e a mãe. Mas eles investiram em mim e nos meus irmãos para a questão do estudo. E aí, então, toquei lá. E aí, um dia, lá na cavalaria, descobriram que eu estava no 3º ano de Direito. Matriculado no 3º ano. Estava indo do 5º para o 6º semestre. Aí os caras me chamaram, chamavam de Lantada, né? Ô, Lantada! Pô, Lantada, tu não falou que... Por que tu não falou que tu estava no 3º ano? Vocês não me perguntaram. Não me perguntaram. Aí me puxaram para sargentiação. Sim. E aí... Daí virou peixe. Toquei, virei peixe. E aí toquei o resto do período ali na sargentiação, mas foi um grande aprendizado. E aí eu peguei realmente gosto pela coisa, porque lá fiz instrução de tiro com o FAL. A gente não atirava com pistola porque eu era soldado, né? Sim. Conscrito, mas pelo menos o FAL a gente atirou bastante. E aí depois voltei para a faculdade. Toquei a minha faculdade. Eu sei que a longa. Então o senhor ficou um ano no Exército? Fiquei um ano. Fiquei 10 meses e 15 dias. Sim, o período básico, o período de obrigatório. Básico. Até porque eu dei baixa na primeira classe. Sim. Né? Procurei não me envolver em bronca nenhuma lá. Deu tudo certo. Bom, aí voltei para a PUC. E continuei estudando. Me formei, e aí entra, olha as questões da vida, né? Quando eu me formei, grande parte dos meus amigos tinham um poder aquisitivo razoável, porque a PUC, na ocasião e até hoje, não é uma faculdade barata. Não, isso é verdade. É uma faculdade, assim, até um pouco elitizada, podemos usar esse termo. Não estou menosprezando, porque é uma das melhores faculdades do Brasil e da América Latina. Faz jus, né? Faz jus, mas ela é cara. E eu terminei minha faculdade, meu pai bancou. Eu disse, pai, eu quero fazer a escola do Ministério Público. Eu quero ser promotor. Todos os meus amigos, ou fazendo a Júris ou fazendo a escola do MP. Sim. Meu pai, negativo. Estou com o escritório montado aqui para ti. Agora tu vai aprender a trabalhar. Eu tinha 22 anos na época. Né? Aí o velho me chamou, eu digo, então tá, é para trabalhar, vamos trabalhar. E aí baixei a cabeça e comecei realmente a trabalhar com o velho. Mas eu gostava muito da parte criminal, muito mesmo. Então, enquanto o pai tocava no escritório que envolvia lá, desde o direito previdenciário, direito trabalhista, a parte civil, de inventário, a gente fazia tudo. Mas, quando caía a bronca criminal, o pai passava para mim, que era o que eu gostava de trabalhar. Gostava de trabalhar. Inclusive, eu e o pai fizemos 2 júris, né, naquele período de 4 anos. E um dia o pai foi em Torres, no fórum lá de Torres, e viu o edital para delegado. E eu sempre estudando. Eu fiquei todo o período estudando, trabalhando e estudando. Aí o pai chegou e disse, cara, até jogou em cima da minha mesa assim, tá aqui, ó. Quer fazer concurso? Faz aí, estuda. Ô pai, valeu. Aí comecei a ler o que caía no edital e comecei a separar as matérias e estudar. Autodidata.
E aí eu me associei com 2 meninas na época, uma hoje em dia é juíza e outra é assessora do Poder Judiciário em Santa Catarina. E a gente estudava, e aí entra o primeiro estímulo para a gurizada que está nos ouvindo. Boa, né? O vamos primeiro essa. estímulo. Cara, tu quer ser um bom estudioso, tu tem que saber jurisprudência? Tem que saber. Tem que saber a doutrina? Tem que saber. Agora, se tu não souber a lei, tu tá ferrado. Então, o primeiro, isso aí que me aconselhou uma vez foi um juiz lá em Santa Catarina. Eu disse assim, ó, o juiz falou para mim, cara, tu tem que ter a lei de cabo a rabo na cabeça. E nós montamos um grupo de estudo. Em 2 ou 3 anos, a gente leu todas as principais codificações. Todas. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Nós lemos todas as obras, as codificações. Pergunta se tinha feriado. Não tinha. Carnaval? Não tinha. Natal? Não tinha. Ano Novo? Não tinha. Tinha à noite. Sim. Obviamente, eu sempre fui muito festeiro, né? Gosto do agito, de tomar uma cerveja, bater papo. À noite, sim. Eu ia para a minha academia? Fazia minha academia à noite. Agora era de manhã e de tarde, estudo. E eu fiz isso durante 4 anos. Em 97, eu fiz outros concursos, rodei para juiz em Santa Catarina, rodei no Ministério Público de Santa Catarina, rodei para promotor em Santa Catarina. E para delegado em Santa Catarina eu também não passei. Aí em 97 eu passei para delegado aqui. Só que eu passei na preambular e na específica eu fui reprovado. Nesse concurso passaram 2. De 5 mil inscritos, em 97, passaram 2. Um é o vice-governador, delegado Ranolfo Vieira Júnior. Ele passou e o outro foi o delegado Santana. Só 2 passaram. De 5 mil. De 5 mil. O concurso para delegado é um concurso muito difícil, né? Muito. Delegado. Só para concluir, o que aconteceu? Aí, depois entraram com recurso administrativo, passaram 19, acho que deu 20 e tantos ao todo. Eu não passei. Aí continuei estudando. E o que eu fazia? Então, só para não perder o feeling. Sim. Eu estudava a parte do provão em casa, ou com as meninas lá, lendo a codificação. Quando eu passava para a parte específica, aí o pai me ajudava, e eu pegava os honorários lá dos meus processos e vinha aqui para casa dos meus tios. E ficava aqui 2, 3 meses, fazendo o Sejur, que já fechou, e fazendo o IDC. Eu fazia um cursinho de manhã e outro à noite. E à tarde eu descia para a OAB para ler a doutrina. E que foi o que me salvou. Fazendo os cursinhos e mais a doutrina, foi o que me salvou. Eu me lembro, vocês que são estudiosos do direito, eu me lembro que caiu uma questão que ela foi fundamental para fazer minha pontuação. Era mais ou menos assim, seguinte, onde estão situados os principais recursos administrativos? Cacilda, vou saber, não sei. Só que aí, hoje em dia, tem uma lei de 99 Sim. que prevê os recursos administrativos. Mas não tinha. Havia, vamos dizer assim, um niilismo, né? Uma ausência de leis. Dessa parte, o direito administrativo era muito fraco. Eram leis esparsas. Sim. E um dia eu lendo a Maria Silva Zanella de Pietro. Que é doutrina. Doutrina, lendo não lá na OAB. Não é lei. Eu pegava aqueles pincéis lá todos. Sim. E estava lá, ela disse, os principais recursos administrativos Lembrou na hora da prova. Estão no Estatuto dos Funcionários Públicos Federais, na Lei 8.112/90. Pô, velho, fui lá, toquei e aí passei no concurso. Tu vê, uma questãozinha que outra que eu li ali foi, matou a pau. E mais uma, né, que eu só para não me tornar chato aqui, eu também estava muito atualizado com as leis. Não tinha, naquela época, porcaria nenhuma de internet. Pô, longe, né? E agora eu vou confessar até um ato falho aqui. Eu não tinha como acessar as leis. E eu tinha um primo que trabalhava no órgão governamental. E eu digo, primo, eu preciso das leis tais e tais. Tu tira o xerox lá, se for o caso, eu pago, eu faço uma guia, azar. Ele, não, Bolívar, tranquilo. E o cara me tirou o xerox das leis que eu precisava. E estudou. Rapaz, eu fiquei com um calhamaço de lei, botei debaixo do braço. E uma das leis que caiu uma questão também foi do Estatuto do Meio Ambiente, que previa lá um ato de pichação, de conspurcação do patrimônio público,
E todo mundo foi que estava no Código Penal e não estava. Era um artigo novo da Lei do Meio Ambiente, que eu acho que era de 97, 98, e eu acabei acertando. Então, tu vê, o cara tem que estar atilado nos principais lançamentos. Sim, né? Não basta só um nem só outro, é um conjunto, é um combo, né? Exatamente. Então, assim, para chegar a ter delegado, foi isso aí. Foi isso aí. Foi isso. Não, mas, delegado, eu fiz aqui, né, vários ensinamentos, mas 2 maiores, assim, que eu pude captar disso que o senhor falou, e eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque, claro, tudo que o senhor for falando, eu vou tentar trazer para a realidade de quem está estudando hoje, né? Claro. E, delegado, uma coisa que o senhor falou, que eu já vi a importância, companhia. O senhor se associou a pessoas que queriam o mesmo objetivo, né? O senhor falou ali, 2 amigas. Hoje a galera, eu acho que peca também de não escolher boas companhias, tipo, tem amigos que vão ficar chamando para festa, vão chamar para as tentações e coisa, e isso desvirtua um pouco a pessoa do objetivo, né? Então a importância de a pessoa se associar, né? De ter amizades que tenham objetivos pelo menos parecidos para daqui a pouco não interferirem ela, né? O senhor falou questão de dias também, pô, não tinha feriado, não tinha... Sim. Então, a galera que, pô, quer passar num concurso difícil não vai ter vida fácil, né? Tipo, não precisa abrir mão de 100%, mas tem que ter uma disciplina, né? E posso responder Pode, essa primeira, pode. que eu acho Sim, bem, sim. vale, aliás, muito, muito inteligentes as tuas perguntas aí. Cara, eu, por exemplo, eu vejo vocês dois, são os guris, né? Com todo o respeito, né? Sim. São jovens. E eu acho bacana isso aí. E são jovens que estão trabalhando. Estão estudando, trabalhando. Bastante. Estão na batalha. Pô, são merecedores, né? Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque tem pessoas e pessoas. Sim, realidades diferentes. Realidades né? diferentes. Todos podem passar em concurso. Tá? Mas o que acontece? Hoje em dia, as facilidades do mundo, eu acho até que um cara pobre, que veio de baixo e esforçado, ele tem mais facilidade de passar do que um cara mais abastado. Por quê? Porque o pobre, ele só tem aquilo. Ele tem que se agarrar naquela tábua de salvação. Né? Eu trago o exemplo, por exemplo, do meu irmão. Meu irmão passou em odontologia na URGS. Eu acho que lá, não sei que ano foi 2 anos antes de eu entrar na PUC, 89, 87, 86. O Thales. E ele morava numa casinha aqui também com essa minha tia anteriormente, antes de eu vir, ele morou com a tia, irmã da minha mãe. E, cara, não tinha ar-condicionado, era uma casa de madeira, tinha mal e mal um ventilador ali. E ele não tinha muita grana. O pai era do Banco Brasil, sustentava 3 filhos. E o Thales se agarrou no cursinho lá do Mauá, ficou lendo, estudou e passou, porque ele não tinha outra opção. Hoje em dia, eu acho assim complicado. O cara com carro, né? com a internet, com celular, com dinheiro para ir na balada, que hoje em dia está meio complicado. Sim. Por causa do Covid, realmente vai requerer uma maior força de vontade. Então, a palavra-chave que eu adoto e que eu acho que é importante anotar, força de vontade. Mas aí acontece o seguinte, cara. Isso eu aprendi na caminhada da vida. O ser humano ele é muito diferente. Ele é muito multifacetado. O remédio que cabe para mim não cabe para vocês. Eu não posso exigir que toda pessoa tenha a mesma força de vontade. Sim. Às vezes tu olha um andarilho e às vezes caras mais ricos quer dizer, não estudou porque é vagabundo. Não, tu não tá na pele dele para saber a história Sim. dele, a trajetória dele, o que ele passou, a fraqueza interior dele, a tendência a viciações que ele tem. Então, cada ser humano é uma universalidade. Então, eu digo o seguinte, se tu não tem um foco, aí tu pode contratar, por exemplo, uma mentoria. Eu até não quero fazer propaganda. Sim. Não sou pago para isso nem nada, mas eu tenho um amigo delegado, que é o delegado Bozeto, que ele tem um blog lá, que ele na internet ele tem uma mentoria. E eu vejo que ele dá dicas muito importantes. Mas já fica a dica aí pro pessoal, pessoal. É o personal trainer. É no Instagram? No Instagram. Delegado Rodrigo Bozeto. Ó, fica a dica aí, hein? Né? Ele é o personal trainer do treinamento intelectual. Então, por exemplo, eu sempre treinei sozinho academia. Sempre consegui treinar sozinho. Mas tem gente que não consegue. Sim. Então contrata um personal. Às vezes o simples fato de pagar, as pessoas precisam pagar para ir, né? Tipo, para ter o estímulo. Para ter o estímulo e para ter o compromisso. Né? Justamente. Então é isso. Se tu não tá tendo força de vontade, por exemplo,
Às vezes a pessoa tem um problema lá psicológico, tem um problema psiquiátrico, tem uma compulsão alimentar. Cara, não consegue ser sozinho, a humanidade tem para se ajudar. Então consulta um especialista. E aí vai ter possibilidade. Os estudos são a mesma coisa. Nem todo mundo tem essa garra. E a pessoa que não tem, mas quer, sonha com isso, ela tem os caminhos também para chegar lá da mesma maneira. Beleza? Show. Então não sei se a dica mais ou menos vale. Muitos insights aqui. Delegado, outra coisa que eu observei aqui, né, nessa primeira fala do senhor, nesse primeiro trecho, a questão da Como é que estamos de tempo? Eu tô tranquilo, tô pelo senhor. Acho que mais uns 20 minutos, a gente já falou que uns 10 minutos, uns 20 a gente já falou, Quanto né? tempo deu aí? Acho que mais uns 20 minutinhos. Passa rapidinho. Eu estou à disposição, tranquilo. Não, é só pra gente. Eu tenho muito receio de eu me tornar chato, né? Não, o cara com que tá lá na ponta, lá, pô. Não, depois a gente cara consegue. É pedante aí. Depois a gente consegue editar e recortar, né? Então eu que não quero atrapalhar o senhor e a rotina do senhor. Tranquilo. Mas eu tenho bastante coisa para perguntar aqui. Bora. Porque eu também aprendo. Eu tô aqui, o maior, né? Confessar que o maior beneficiário talvez seja eu, porque eu vou extrair também muito aprendizado aqui com os entrevistados. Imagina. Mas a questão que o senhor falou das reprovações. Queria que o senhor comentasse mais sobre isso. Tipo, porque, cara, eu vejo que a reprovação faz parte do processo. Sim. As pessoas acham que, tipo, não, eu vou estudar 2 anos e o primeiro eu vou... Não que não possa acontecer, mas a reprovação, acho que ela faz parte de 90% ou mais das carreiras, né? O pessoal vai fazer vai reprovar, então o senhor falou que o senhor reprovou em alguns, né? Sim, vários. O que o senhor vê sobre isso? Não, Davi, show de bola. Cara, eu digo o seguinte, eu só fui entender que eu estava estudando pouco quando eu comecei a ser reprovado. Boa. E hoje eu valorizo demais o meu cargo de delegado porque eu sei o que eu estudei para chegar lá. Não sei se vocês me compreendem. Boa. Então, cara, não adianta. Eu achava que eu era o bambambam. Achava que estudava. E não estudava. Eu não vou usar palavrão. Eu não estudava M nenhuma. Eu não estudava, cara. E olha que lá na PUC eu passava com 8, com 9. Mas eu não estudava. Sobrava tempo, eu não estudava. Achava. E aí, quando eu comecei a tomar porrada, e aí eu comecei a... E outra coisa, o concurso tem que ser feito para tu começar a entender a psique da banca. Da banca. Tem que começar a entender o que os caras querem de ti. Existe um espírito, existe algo que eles buscam no candidato. Sim. Eles querem um padrão de candidato. E esse padrão que tu tem que procurar se enquadrar, né? Então eu digo, eles querem isso. Por exemplo, na minha época caía muita lei. Então eu centrei meus estudos na lei. Hoje em dia, realmente, eu não sei dizer se as provas ainda estão centradas muito na lei, porque eu não tenho mais tido contato com as provas. Mas a lei, eu vou dar um bizu, a lei é o caminho mais seguro para o examinador. Porque a jurisprudência tem para 2 lados. A jurisprudência tem para... A doutrina tem para 10 lados. Mas a lei é só um caminho. Sim. Quem interpreta a lei depois é a doutrina e a jurisprudência. Mas a lei seca, ela é um caminho só. Então é mais fácil. Se eu sou o examinador, e quando eu aplicava provas de direito penal, de processo penal, que eu já dei aula na academia de polícia e até em cursos particulares, eu ia na lei. Daqui a pouco eu pegava uma doutrina pacífica do STF, uma súmula do STF, mas de mais a mais eu ia na lei e não tinha recurso zero. Né? Então eu acho que um bizu, claro que a gurizada que está estudando aí pode dar uma olhada se ainda, né, estão pedindo lei nas provas, a maior parte, mas eu acredito que sim. Porque não tem como fugir disso. Né? A lei é o que nos governa, a Constituição Federal está sobre todos nós. Né? Não, perfeito. Tu tinha perguntado mais uma coisa? Ou era, não era só sobre como lidar com as frustrações. E a frustração, pois é. O senhor pegou ela e transformou em mais motivação para fazer mais ainda, produzir mais, né? Eu assim, Davi... Tem gente que se frustra, né? Tipo, eu reprovei 1, reprovei 2. Não, então vou desistir, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vou trabalhar, sei lá, independente da profissão, do lugar que trabalho. Mas eu vejo que nem o senhor. Tipo, eu já tive várias reprovações também. Né? Daí depois tive êxito agora da brigada, estou na brigada
E vou continuar fazendo até, sei lá, melhorar. Porque a tendência da gente tem que ser essa, né? Tentar melhorar. Tu usaste a palavra-chave agora. Até melhorar. Até passar. Essa é a grande diferença. Não é estudar para passar. É estudar até passar. E ganha quem for perseverante. É uma corrida, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Ganha quem tiver o psicológico em condições, quem tiver o físico em condições, quem tiver, né, os atributos. Porque, cara, eu sempre também encaro a vida, hoje em dia, com quase 50 anos de idade, eu encaro a vida seguinte, ó. Tu não é um homem, uma mulher só. Tu é vários dentro, condensado num corpo. Então tu tem o atributo físico, tem até o atributo estético também, tu tem o atributo intelectual, tu tem o atributo familiar, tu tem o atributo conjugal, tu tem o atributo, cara, espiritual. Sim. Se tu estiver pendente em algum... Esse é muito forte, né? Muito, muito. E depois eu quero contar uma coisa bem legal, creio que seja legal. E se tu tiver pendente, capenga um deles, tá ferrado. Porque eu sou pica intelectual, sou inteligente, e tá com problema familiar. Não vai passar. Tá com problema de relacionamento com a mulher, com o marido, com o namorado. Vai prejudicar os demais. demais. Não vai passar. Sabe? Tu tem que ter muito poder de abstração. Tá com problema com o filho. Vai complicar. Então, assim, ó, quando a gente faz lá, por exemplo, os cursos de operações táticas, lá que é o nosso COT, né? Para formar os caras lá da CORE, a gente analisa a vida dos caras e a gente nota literalmente, o cara que está com problema em casa, ele fica 2, 3 dias, o psicológico dele desmonta e ele não vai adiante. Agora o cara que já combinou com a mulher, eu vou ficar lá, sei lá, 45 dias, 60 dias na mão dos caras lá, tá aqui o meu talão de cheque, tá aqui meu cartão bancário, né? Afunda o celular, esquece do mundo exterior, o cara consegue passar. Então eu digo assim, eu acho que o grande mote é a mente. E a gente é um cavalo, mas o que manda no cavalo é a mente. Se tu não tiver com a mente fortalecida e o espírito, né, porque andam de mãos dadas, tu vai ou não vai. E eu, cara, quando eu fiz o concurso, que eu vim para Porto Alegre estudar, eu sou espírita, né? Eu sou espírita desde 97, desde 96, por questões minhas particulares, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estava com algumas questões espirituais minhas que eu tinha que resolver. Certo? Claro que atenuaram bastante na minha trajetória, eu nunca descuidei disso, mas eu fiz todos os meus estudos para delegado indo uma vez por semana na casa espírita. Estudando a doutrina para equilibrar. E foi que me ajudou muito. Não tenho e dúvida, eu costumava dizer depois, quando eu entrei na polícia, que eu passei por situações bem delicadas, muito delicadas, muito difíceis, porque a polícia de hoje não é a polícia de 20 anos pretéritos, né? A polícia do passado ela era mais frágil. Tu ficava mais sozinho como delegado. Não tinha muito amparo como temos hoje, né? Eu passei por situações que eu até conversava com a minha ex-mulher, na ocasião, que o espiritismo me ajudou muito. Porque eu passava por um estresse lá durante o dia e chegava de noite, vou lá na casa espírita, vou participar de grupos de estudos, vou dar uma palestra e tal. E aí me harmonizava, tomar um passe, me harmonizava. Sim. No outro dia estava pronto para a batalha. Então, reequilibrava. Então, assim, eu até fiz uma confissão aqui, mas tu tem que estar redondinho em todos os segmentos. E se tiver um segmento que está capenga, procura pelo menos estabilizar aquela crise. Estabiliza aquela crise que tu vai conseguir ir adiante. Não, o senhor respondeu uma pergunta que eu ia fazer posterior, né? Sobre fé ou religião, se isso ajudava. Então, já está respondido já. Não, excelente, doutor. Bacana mesmo. Mas assim, digamos que agora a gente falou, né, sobre trajetória e tal. Mas e a atualidade do senhor, como é que é? Tipo, depois que o senhor, digamos que, entrei... Pô, é isso aqui mesmo que eu gosto. Cara... Quando é que o senhor teve esse feeling, assim, tipo, é isso aqui mesmo? Tia, vou dizer o seguinte, eu vou repetir, cara, não te conhecia, não conhecia o seu Wellington, né? Mas eu digo assim, já participei de vários programas de rádio e televisão, a tua entrevista está sendo muito bem conduzida. Obrigado. Ela está muito coerente, muito coerente.
O cara começa assim de premissas gerais, que é o que tem que ser. Sim. O próprio René Descartes fala isso, né? Vai das premissas gerais para as premissas particulares. Então a tua linha está muito bacana. Né? A linha de vocês, o trabalho de vocês. Obrigado, aqui. doutor. Mas, cara, o que tu me perguntou mesmo? Sobre quando que o senhor teve essa... Pô, é isso aqui mesmo que eu queria, valeu Porra, a pena o estudo. É isso aí mesmo. Pô, agora eu tô dentro... Cara, porque tem gente que não tá livre de se decepcionar, né? Tipo, pô, estudou, entrou, mas não era isso aqui mesmo que eu pensava. Tia, O senhor gostou. Papo é reto aqui. Papo aqui com vocês é reto. Quando eu passei em 98, eu tinha um cadete na época. Cara, quando eu peguei a 0 hora, eu comprei lá no Hotel Becker em Aranguá. Eu acho que eu saí da casa da minha namorada, que se tornou minha ex-mulher, né? Mãe da minha filha, da Gabriela. Eu saí da casa dela e quando eu vi o meu nome no jornal, eu digo, cara, eu sou um cara modesto, né? Não tem frescura comigo. Mas eu olhei e disse, pai, eu sou foda. Eu sou foda. Mas... Caralho, pô, né? Desculpe a palavra. Pô. Não, Deus, obrigado. Deus, obrigado. Uau, yes! Fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz, cara. Mas não, porque eu usei a expressão sou foda, por quê? Porque foi fruto de todo o trabalho. Imagina de 4 anos de dedicação. O descarrego de ter conseguido, né, cara? Cara, foi. Aquela energia retida ali, todos os anos de estudo e... agora foi. Foi. É uma genial. Sensação... Foi fantástico. Fantástico, né? E aí, cara, a minha espiral de trabalho, se eu digo para os delegados que a gente dá aula lá agora, né? A gente já deu algumas aulas lá e atualmente eu estou na coordenação do tiro. Se tivesse tomando um cafezinho, eu aceitaria. Olha se aí, tivesse... eu estou na coordenação do tiro atualmente, do tiro policial lá, da Cadepol. Eu vi no Insta do senhor que o senhor é instrutor de tiro. Do tiro, aham. Então, velho, assim, ó, eu na minha caminhada, eu fiz uma espiral, eu digo para os alunos delegados e alunos agentes, não tenham pressa de crescer. Isso é outra dica. Pô. Não tenham, porque... Obrigado. Que o crescimento virá ao natural. Ele é o coroamento natural de um trabalho plantado. Se tu plantou abóbora, tu não vai colher melancia, tu vai colher abóbora. E na quantidade que tu plantou. Então vem naturalmente. É a lei do retorno. Né? E aí eu fiz uma espiral que eu acho que todos deveriam procurar fazer. Eu comecei lá em Canguçu, vim subindo. Passei por Capão da Canoa, Arroio do Sal, Capão da Canoa. Aí, quando eu já ganhei uma pluminha, eu digo, agora eu vou para Caxias. Com 7 anos de trabalho. Vou para Caxias. Aí trabalhei 4 anos em Caxias. Aí em Caxias do Sul, eu digo, agora eu já conheço o que é uma cidade grande. Não tenho parentes em Caxias, tá? Agora eu vou comprar um apartamento em Porto Alegre. Aí fui para Porto Alegre. Aí em Porto Alegre foi meu grande batismo de fogo. Porque eu caí na homicídios. E hoje em dia... Que ano o senhor veio para Porto Alegre? Eu cheguei em 2007, Porto Alegre. Teve uns anos que estava bem crítico Porto Alegre, né? Mas eu acho que coincidi com essa época. Bem. E depois até vou falar de um caso rumoroso aí que aconteceu, né? Uhum. Se nós tivermos ainda tempo. Não, eu tô pelo senhor. Tranquilo. Então, assim, ó, caí na homicídios. E, cara, era uma delegacia só. Hoje em dia são 6 delegacias. Tem 10 delegados trabalhando. 6 delegacias em Porto Alegre, mais a delegacia de desaparecidos e mais 6 delegacias de homicídios na metropolitana. A gente só atendia Porto Alegre, mas não tinha, era uma delegacia só. E um delegado, às vezes 2, um adjunto. E ali eu aprendi. Fui adjunto do delegado Juliano, depois assumi a titularidade em 2008, o delegado Juliano Ferreira, e toquei até 2010. Ali eu aprendi. E ali eu atendi mais de 200 locais de homicídio, atendido por mim e pela nossa equipe. Então eu vi muito cadáver, vi muita cena ruim, vi muita pior coisa... da sociedade, né? Exatamente. E ali eu acho que eu me depurei um pouquinho mais. A gente está em processo, a gente está lapidando a pedra bruta. Sim. Até o fim da Constantemente, jornada. Né? Mas naquele momento eu acho que foi um grande aprendizado. De respeitar o ser humano, de respeitar a vida humana, de respeitar as fraquezas. Né? Acho que foi um momento muito bom. E depois, aí na Homicídios, eu inclusive estive à frente com a minha equipe do caso Eliseu Santos. Que foi um caso... E aí eu quero fazer uma revelação aqui também. Rapaziada, eu tô
e com toda a modéstia do mundo, tá? Uhum. Com toda a modéstia, com toda a humildade, eu estou lançando um livro aí. Pô, que legal. Estou lançando um livro ali. Eu tive no mestrado da PUC e escrevi sobre a investigação preliminar no crime de homicídio doloso. Foi a minha dissertação de mestrado. E eu estou transmutando ela num livro, estou atualizando com um pacote anticrime e devo estar lançando daqui a uns 3 meses. Pô, já vou fazer um convite então para depois que o senhor lançar a gente fazer outro episódio para a gente falar. Sem dúvida. Continuar falando sobre a história do senhor, mas Vamos. daí mais específico, pô, com certeza vai agregar também. E eu venho aqui, trago um exemplar para vocês, com todo carinho aí. Show, hein? Beleza? Né? E já é uma honra. Tô dando de antemão aí. A primeira legal. vez que eu falo, os demais segmentos eu ainda não tinha dito, né? Então vocês estão participando comigo aí, que a gente está nesse projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. Estou só terminando de revisar a obra aí pelo pacote anticrime. Bueno, aí peguei o caso Eliseu Santos, foi um caso rumorosíssimo. Por quê? Porque houve um déblacé, houve uma disputa institucional de teses entre a Polícia Civil e o Ministério Público. A Polícia Civil arraigada na tese do latrocínio e o Ministério Público arraigado na tese do homicídio. E houve pranto e ranger de dentes. Só que nós, da Polícia Civil, não abrimos mão da nossa tese porque a gente acreditava. Só que guerra de gigantes, né? Não é um debate. Foi feia a peleia. Foi feia a peleia. 2 órgãos, né, muito respeitados, né? Em sede, a Polícia Civil mais em sede investigativa, que é o viés dela, e o Ministério Público em sede criminal. Mais na parte processual, mas em sede criminal. Em que pese, hoje em dia, existem investigações do Ministério Público, até balizadas pelo STF, que referendou que eles podem, o MP pode fazer investigação, dentro que em determinadas circunstâncias, mas tudo bem. Então, foi um caso pesadíssimo, né? E aí, o que eu trago à tona? Me custou bastante perdas de fios de cabelo e me custou bastante noites sem dormir. Mas aí entra uma questão que tu perguntou lá no início. Tu nunca pensou em desistir? Nunca. Nunca. Eu sempre pedi a Deus para me dar forças. Mas eu sempre tive em mente, aí serve mais, acho que uma coisa nesse nosso papo franco e aberto, é que nada, eu vou usar um termo chulo, normal do dia a dia, mas nada como um dia após o outro. E é verdade. Se tu tá com um problema, cara, não toma decisão naquele dia. Se tu tá acelerado, tá com a mente cheia, não. Se tu pode postergar o problema, posterga para outro dia. E se no outro dia tu ainda está em dúvida, posterga para outro dia. Porque a solução vai vir. A solução vem ao natural. Mas dá tempo ao tempo. A pior coisa que tem é tomar a resolução de cabeça quente. Em qualquer segmento da vida. Bom. Todas as vezes que eu fui emocional na polícia, eu me ferrei. Todas. E todas as vezes que eu respirei fundo, dei um time e tomei a decisão, eu acabei acertando. Né? Então, assim, então eu acho que é uma dica válida, talvez. Válida, com certeza. Né? De fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Mas isso aí a idade, a experiência também nos ensina. Bueno, aí como trajetória, trabalhei no homicídios, depois fui delegado regional no Vale dos Sinos por 1 ano. E aí, veja bem, né? Que também é pesado, né? Pesadíssimo. Vale dos Sinos é pesadíssimo. Chamado eixo do crime aqui, né? Porto Alegre até Vale dos Sinos. Pesadíssimo. É uma região pesadíssimo. Em questão de violência, questão de criminalidade, falando. Com né? certeza. E aí, meu irmão, chegou aí, cara, olha só, o cara nunca. E outra coisa que eu posso dizer também, nunca desistir dos sonhos, né? O dinheiro não é tudo. Aliás, o dinheiro, em contrapartida com um sonho, o dinheiro, ele tem, para mim, o sonho tem muito mais relevância, como realização pessoal. Aí a polícia comprou um helicóptero. Depois de 20 anos, a Polícia Civil comprou um helicóptero. Só que em 2010, quando eu era delegado regional, que eu estava saindo da homicídios e indo para o Vale dos Sinos, a Polícia Civil abriu um concurso para ser tripulante de helicóptero. E nesse concurso tinha que saber nadar, tinha que correr, tinha que fazer rapel, tinha um monte de coisa, habilidades que eu não tinha, que eu não desenvolvia. E eu digo, vou treinar para esse troço. Aí no primeiro concurso para tripulante, de 70 passaram 7, de 80 passaram 7. Eu rodei de novo. Físico? Natação. Natação. Eu fui autossuficiente, porque como eu gostava de surfar, eu achava que a minha natação estava boa e estava uma porcaria. E eu rodei por 5 metros na chegada. 5 metros eu rodei.
Aquele tapa na cara. Assim. Isso. Mas fiquei frio. Aí precisavam de 16 tripulantes. O que aconteceu? Reabriram. Aí eu treinei natação e aí passei. E aí eu fiz parte do conjunto, eu fui o coordenador, modestamente falando, do primeiro grupo de tripulantes de helicóptero da Polícia Civil. Aí eu pedi para sair do Vale dos Sinos. Pedi para o delegado Ranolfo, que era o chefe de polícia. Chefe, eu quero sair do Vale, eu quero ir para o helicóptero. E eu quero trabalhar no GOI, que é a parte que mais próxima das operações táticas. E até o chefe Ranolfo me perguntou, pô, Líber, tem certeza? Pô, eu te botei no Vale dos Sinos, a gente tinha até um projeto para ti, para tu ser catapultado na carreira. Eu digo, não, eu quero o helicóptero. Então tá, tu quer o helicóptero? Aí vim para o GOI em 2012. E aí, estou já finalizando a minha trajetória operacional. Né? Sim. E aí, houve uma questão administrativa que a aeronave estava no DEIC. E a administração da época achou por bem levar os tripulantes também para o DEIC. Só que por questões administrativas eu não fui. Uma questão contextual lá do momento. Eu e mais 5 policiais não fomos. Permaneceu Então, no permaneci no GOI. Não, permaneci no GOI. Ah, sim. A aeronave, os tripulantes foram para o DEIC e eu fiquei no GOI. E aí o que eu fiz? Aí nós fundamos o grupo tático, que é a CORE hoje, que é o grupo de resgate e intervenção, o GRI, o grupo tático. Os caras que usam uniforme multicam. Só uma dúvida. Aí, só para complementar, surgiu em 2012. Aí, como eu tinha sobrestado aquele sonho da aeronave, por questões contingenciais, que eu não vou entrar no mérito aqui, eu digo, então eu vou criar o grupo tático. E nós criamos o grupo tático, que nasceu em 2012. Eu até costumo dizer, 31 de março de 2012. Então, ano que vem, completa 10 anos. De GOI e de grupo tático. E o senhor é um precursor desse projeto aí. Cara, eu acho que eu fui um sonhador, né? Um visionário, né? Movido pelos meus sonhos, pelos meus ideais, e que Deus me coroou. Porque eu nunca botei o dinheiro na frente. Sim. E nem botei a carreira. Eu botei um projeto. O senhor poderia ter colocado a carreira, né? Poderia ter colocado a carreira. Que muita gente pensa nisso, né? Exatamente. Mas vou demorar para ser... Mas esse feeling de fazer o que gosta também, eu acho que é muito importante. Cara, né? Exatamente. E assim, ó, nessa linha, muita gente fala, por que tu não é promotor? Porque eu gosto de ser policial. Sim. Eu gosto de ser delegado. É o que me dá prazer, é o que me dá satisfação. Então eu vou continuar, porque eu gosto. Sim. Mas eu ia fazer uma pergunta para o senhor, dúvida minha particular. Esse curso que o senhor tem, essa formação de tático, ele é proporcional ao nosso BOP da brigada? Ou, sim. Tipo, ele é o caveira de vocês? Sim. Mas, cara, olha só que interessante a tua pergunta. Nada como falar com um cara que já conhece a área, né? É o teu caso aí. Cara, assim, ó. Eu, quando entrei no GOI, acho que nós já daqui a pouco... Já estamos na finaleira, né? Não, ele só dá uma monitorada na câmera ali para ver se está tudo certo. Mais uns 5 minutos, eu acho que tá bom, né? Delegado, eu tô pelo senhor. A conversa tá muito boa, tô aprendendo tranquilo, muito cara. aqui. Meu velho, a pressa realmente é do senhor. Não, tá tranquilo. Eu, quando entrei no GOI, ninguém era cursado. Sim. O primeiro grupo, que tinha os 5 e veio mais uma gurizada, veio mais uns 4 ou 5, ninguém era cursado. E o BOP, que era a antiga GAT, era todo mundo cursado. Sim. E, cara, eu tinha que impingir a respeitabilidade do grupo perante o cenário externo. Até para nivelar, né? Até para nivelar. O que eu fiz? A gente falou com o COT de Santa Catarina, eles iam dar o curso para nós. Uhum. Mas o líder do grupo lá, o delegado Alfredo, abdicou do cargo um mês antes. Saiu do COT. E nós ficamos sem pai nem mãe. Aí quem nos abraçou foi o GPI da Polícia Federal, o Grupo Tático da Polícia Federal. O que aconteceu? Alto gabarito, né? O GPI nos formou, fizemos um curso de 30 dias, porrada, nós brevetamos todos os 10 que estavam lá na base, Sim. Pegamos mais 10 caras de fora que eram nossos aliados da Polícia Civil, e gente até de fora, formamos 20 caras, gente da SUSEP, formamos 20 caras. E aí, dessa base, dessa espinha dorsal, deu ensejo ao COT, aliás, à CORE, o grupo tático da CORE. E aí, depois a gente abriu um curso. Nós, há 3 anos pretéritos, a gente fez o nosso primeiro COT. Aí nós formamos. Daí vocês, claro, daí já estavam respaldados para isso. Exatamente. A gente abriu e tal.
E hoje em dia já tem gurizada lá dentro que é do novo concurso, novo curso. Pô, que legal. E a gente está com meta agora, para finalizar, de abrir o nosso segundo COT nesse segundo semestre, por causa da pandemia, deu problema, Sim. ou quiçá no ano que vem, no primeiro ou segundo semestre. Vocês formam pessoas de outras forças também? Formamos também. Porque o curso de caveira tem isso, né? Tipo, Tem, pode fazer tem. na PM do Rio de Janeiro, pode fazer e ele tem validade em todo o território nacional, pelo menos, né? Não só nós formamos, como tem uma coisa muito bacana que está acontecendo também. Nós temos um colegiado dos delegados coordenadores dos grupos de ações táticas do Brasil. Sim. Nós temos o CNCOP, que é um comitê nacional reconhecido pelo pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, o CONCPC, reconhecer o nosso comitê, e a gente se reunia 2 vezes por ano para trocar ideias Sim. e para formatar os cursos. cursos. É bom estar conversando pessoas da área, né? Tipo, tá... Exatamente. Muito bacana. E hoje em dia, então, a gente delimita e recebe pessoas das mais variadas instituições Sim. e das mais variadas partes do Brasil. Porque sabe que vai estar no mesmo nível né, no mesmo norte de todas as polícias. Né? A nossa doutrina é única. No Brasil agora, os grupos táticos do Brasil têm uma doutrina única. Qual é o lema que os caveiras sempre têm? Porque também é geral, assim, é treinar e dar treinamento, acho. Algo... Operar, treinar e dar treinamento. Né? Então, tu treina, tu dá instrução e tu opera. Tu atua no front, tu treina nas horas vagas e dá treinamento quando possível. Tudo bem. Do BOP também é isso. Sim, eu sei porque eu tenho uns conhecidos lá no BOP e tal. Sim. E a gente conversa, né? Sem sombra de dúvida. Não, mas muito bacana mesmo. Eu acho o seguinte, né, Davi, o Wellington, né? Wellington, né? Davi Wellington. Eu acho o seguinte, deixa eu dar um bizu aí. Quem sabe numa próxima vez que a gente for falar sobre o livro, daqui uns 3 meses, 6 meses, um ano, aí eu podia falar das atribuições da Core hoje em dia. O que a Core está fazendo. Esmiuçar mais, né? Porque eu tenho certeza que quando a gente for falar das atribuições da Core, vai dar 30 minutos. Com certeza. De papo, de diálogo. Sim. Fora e aí o livro, a gente podia fazer e falar, né? O que vocês acham? Aí numa outra ocasião a gente bate um outro papo aí sobre essas questões. Sempre que o senhor quiser vir falar conosco, vai ser bem-vindo. Imagina. E estou à disposição. Não, show. Mas assim, dando sequência, delegado, então, né, mais nesse feeling ainda desse primeiro podcast voltado para a galera que está estudando e que está se inspirando agora, né, uma pergunta mais para inspirar. O senhor tem algum... Eu sei que deve ter atendido milhares de ocorrências, assim, mas alguma que marcou a vida do senhor, assim, tipo, o senhor viu que o propósito do senhor era ser policial? Tipo, alguma coisa que... Porque a gente sabe que as ocorrências são, às vezes, corriqueiras, mas tem aquela que nos move também no sentido emocional, ou, sei lá, nos marcam de alguma maneira e que fazem a gente ver, realmente eu nasci para isso. O senhor tem alguma específica ou alguma que o senhor poderia nos citar daqui a pouco? Eu digo o seguinte, acho que eu vou falar em sentido genérico. Né? Toda vez que envolveu coisa com criança, de poder resgatar a criança, de poder libertar a criança, de poder descobrir a autoria de um crime que envolva, né, uma criança, porque a criança é muito frágil, muito sensível. Nos comove mais, né? Nos comove muito. Acho que até a sociedade, quando tá tendo uma investigação ali sobre... Né, a gente tem vários casos aí, tipo Bernardo, né? A própria sociedade fica mais comovida, fica mais abalada, né? Tipo, quando se trata de criança, né? Sem dúvida. Então eu digo assim, casos com criança, né? Tanto no homicídios quanto até chegar no homicídios, né? Posso dizer também que a gente conseguiu aí um gerenciamento de crise bacana, uns 2, 3 anos, libertar o próprio perpetrador e a mulher dele, né? Estavam numa casa, ele estava ameaçando ela com facas, a gente conseguiu libertá-los, foi não me falha a memória, em Canoas, e a gente tem conseguido, eu acho que um marco também fundamental, que eu posso balizar aqui, nesses 10 anos de GOI, é que se a gente botar no pau da goiaba lá, a gente tem, sem sombra de dúvida, mais de 1000 operações realizadas nesses 10 anos. Sim. Aí, entre mandados de busca, prisões. E, felizmente,
a letalidade é mínima. A letalidade Já é mínima. pela questão do especial, do tático, Exatamente. né? De Isso usar também, a técnica isso é uma coisa de que também maneira me comove muito. aprofundada, né? Exatamente. Então, se alguém falar, mas por que a letalidade... Porque a gente entra de uma maneira, a gente se programa de uma maneira para poupar a vida da testemunha, para poupar a vida da vítima, mas também para poupar a vida do próprio bad guy. Né? Então, ninguém tem o direito de matar ninguém de graça. Né? Claro, a gente não é esquadrão da morte, pô. Nós não somos esquadrão da morte. Isso eu sempre costumo dizer dentro da polícia. Nós não somos pagos para matar. Se tiver que neutralizar um alvo, sem dúvida, vai ser em legítima defesa. Né? Então, isso é uma coisa que me orgulha. Sim. Porque bate com os meus princípios espirituais também. Né? Se a gente conseguir poupar vidas, claro, né? Que a vida da vítima ela tem um peso muito grande. Sim. A vida da testemunha. Da própria vida também, né? Mas a vida em si, até a vida do próprio delinquente. Sim. Não, muito legal. Mas então, delegado, já né, aprendi bastante aqui. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast também vai aprender. Mas encaminhando agora para um final, né? Certo. O senhor agora, né, não revelamos a idade, mas né, se encaminhando assim já para uma maturidade, já para 20 e poucos anos de carreira aí, qual o balanço que o senhor faz, né? Tipo, se o senhor pudesse lembrar agora lá do jovem lá estudioso, do jovem dedicado, até agora, balanço, digamos que balanço positivo, total, valeu tudo, valeu a pena. Cara, assim, ó, dá pra ver que o senhor é um cara realizado, né? Hoje eu pergunto porque tem gente que chega lá no final realizado muito, e tá decepcionado, mas o senhor a gente vê que... eu tenho o meu eu interior, o meu eu superior, ele tá muito realizado. Posso dizer assim, sem sombra de dúvidas. Mas assim, eu vou usar uma frase que meu pai usa. Meu pai é um cara que estuda muito, é um intelectual, é uma frase que ele usa. Na vida tu vai ganhar e vai perder. Sempre. Num negócio tu vai ganhar e vai perder, né? No casamento tu vai ganhar e vai perder, com os filhos tu vai ganhar e vai perder. Qual é o balanço que tu tem que ter, cara? É ganhar, procurar manter a balança do ganho mais elevada do que a balança ou mais baixa, com mais peso do que a balança da perda. Sim. Porque perder sempre tu vai acabar perdendo e faz parte. Às vezes tu tem que ceder, muitas vezes tu tem que ceder. Agora, qual é o principal ganho? Sim, eu acho que tu ter mais conquistas do que fracassos. Eu acho que isso é fundamental. E, cara, eu vou dizer assim, eu enfrentei dissabores familiares? Sim, enfrentei. Né? Às vezes tu enfrenta dissabores familiares, vários dissabores profissionais, né? Dissabores na sociedade. Sim. Mas eu sempre, aí entra aquilo que a gente falou antes, todo fracasso que eu tive, eu peguei como aprendizado. Por que eu estou perdendo aqui? Por que Deus está me colocando essa prova? Tem que ter um motivo. Porque nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Aí eu vou lá a fundo para ver o que está acontecendo, para procurar não incidir naquele mesmo erro. Mas eu acho que a tônica é isso aí. É procurar ter mais conquistas e ganhos lícitos. Sim. Lícitos, né? Não com jeitinho brasileiro, do que propriamente as perdas que a vida já te traz ao natural. E outra coisa, os problemas já vêm ao nosso encontro naturalmente. Então não ir buscar problema. Boa. Não ir buscar problema. Eu digo lá dentro da Core, às vezes a rapaziada tá inquieta, 01, tá... Calma, cara. O problema já vai vir naturalmente. Não tem o que fazer, vai treinar, porra. Vai treinar, vai estudar, porque quando o problema vier, a gente vai ter que estar pronto para resolver, então não precisa ir atrás. Que ele venha naturalmente. Muito bom esse balanço. Não, e dá para ver, né, pela própria realização do senhor, pela própria esse depoimento que, vale a pena o cara seguir, né? Se o cara tem esse sonho, sim, né? Tipo, eu acho que a gente também não pode sonhar o sonho de outra pessoa, né? Claro. Se um pai quer para ti, não, mas se o sonho é teu, cara, vale a pena. Porque no momento que tu entrar, no momento que tu estiver vivendo aquela vida que tu tá almejando, o cara vai ter esse balanço, vai ter essa realização aí que o senhor hoje está podendo nos relatar, né? De vale a pena, vai ter a parte ruim, mas a parte boa vai ser muito maior, né? Para finalizar, né, Davi, assim,
espero que eu tenha uma vida ainda longa. Claro. Né? Não. Acho que eu estou chegando na A metade. gente não tá botando Eu espero, o né? senhor no fim da vida, né? Mas... Porque eu não me entrego, né? Essa é uma outra questão. Pois é, eu não me entrego nunca. Com dor aqui, dor ali. Eu vi que o senhor é um esportista, né? Pelo que tem no seu Insta ali. Eu gosto, né, de estar em atividade. Né? Eu gosto. Bom, daqui a pouco me ocorre o raciocínio. Mas assim, eu acho que a grande tônica é realmente o cara não se entregar. Boa. É realmente tu não se entregar, sabe? Continuar sempre indo, sempre fazendo. Por exemplo, uma questão de treinamento. Se tu está com vontade, tu treina. Mas se tu não está com vontade, aí tu tem que treinar. Porque depois vem o quê? Vem a endorfina, vem o bem-estar, vem aquela sensação de prazer. E aí, por que eu preambulei nessa questão de que ninguém quer morrer? Pô, é óbvio que ninguém quer morrer. Mas hoje, se Deus dissesse assim, Bolívar, terminou por aqui, eu digo, cara, eu iria tranquilo. Assinava embaixo. Eu iria tranquilo. Se Deus disser, cara, Deus chega, Bolívar, acabou a tua trajetória aqui, tá? Eu iria tranquilo. Meus filhos estão bem encaminhados, está tudo certo. É claro, né? Ter essa situação do Covid que está aí, é muito triste tudo que está acontecendo. Mas, assim, em nível de realizações, eu já consegui bastante coisa, assim. Então, como ser humano, eu estou bem tranquilo, se tivesse que acontecer hoje, né? Espero que demore no mínimo mais 50 anos. No mínimo. E o senhor tem projetos aí para frente? Tem a questão do livro que o senhor já revelou ali. Tem. Mas o que o senhor ainda... Não sei se pode adiantar também, mas... O que o senhor já na estatura que o senhor já está, almeja ainda... Né? Eu acho legal isso, que nem o senhor falou, não se entregar. Tipo, Sim. O cara já ter conquistado um monte e é aquele time que está ganhando de 5-0 e não quer parar de fazer gol. Cara, eu digo o seguinte... O que o senhor tem por meta ainda? Eu tenho, assim, o livro é uma meta que ela vai me catapultar outras coisas. Porque, por exemplo, esse livro ele trancou. Porque assim, a gente tinha muita operação na Core. Eu demorei quanto tempo para vir fazer esse bate-papo com você? Demorei uma semana, mais, né? 15 dias aí. A gente está conversando, né? E o livro trancou, não conseguia tocar o livro para frente. Eu tirei umas férias ano passado e não consegui botar ele para frente. Então agora eu tirei umas férias, consegui, estou terminando. Então assim, se eu conseguir concluir esse projeto, vai me abrir o flanco para outros projetos. Eu tenho projetos dentro da Core, sim. Né? Tenho projetos lá dentro do próprio grupo tático, tenho projetos com o grupo aéreo, que também pertencem a gente. Né? Então a Core ela é muito pródiga. Ela te possibilita outros projetos lá dentro. E eu pretendo dar andamento. Né? Claro que são questões mais sensíveis, que eu ainda no momento não posso, né? Não, claro, publicizar, mas se der certo, a gente vai, com certeza, em algum momento aí, voltar a falar sobre isso. Vai. No mínimo, a expansão da Core, tirar ela do Palácio da Polícia, eu, o delegado Marco, que é o meu 02 lá, a gente quer botar ela numa base que tem a parte aquática, que o helicóptero possa ficar lá junto com a gente também. Então, esse é um projeto que a gente quer botar em andamento aí, dentro muito em breve. Show de bola. E de vida pessoal aí, Cara... Correr uma maratona, que o senhor... Não, vida surfar pessoal... a maior onda. Eu vi que o senhor é surfista também, né? Pega umas ondinhas de vez em quando. Cara, vida pessoal, cuidar dos meus filhos, ajudar, né? Cuidar, embora sejam já adultos. E, cara, curtir as pequenas coisas também. Curtir as pequenas coisas, sabe? Pô, é tão bom, né? Eu tenho a minha namorada lá em Santa Catarina, Marina. A gente vai para a beira da praia, cara, agora, né? Não dá para ficar, mas a gente vai lá num cantão isolado, pega o carro, fica 1-2 quilômetros do centro lá, sozinho, abre uma garrafa de vinho, olha o mar, bate um papo. Essas pequenas coisas são muito importantes também. E eu estou aprendendo agora, porque eu era um pouco workaholic. Né? Eu acabei sacrificando um pouco a minha família por causa da polícia, eu tenho ideia disso. Então agora eu estou tirando mais o pé do acelerador, falta 7 anos para me aposentar, né? Então, e curtindo mais as pequenas coisas. Né? Um dia de sol, um dia de chuva, porque vocês vão chegar no ponto onde eu cheguei. A vida ela é uma crescente até os 50 anos. Depois ela começa a contagem regressiva. Então agora eu já estou entrando na contagem regressiva. Então tudo para mim é importante. As relações humanas, as questões familiares, as questões profissionais. E, cara, brigar o menos possível. Sim. Evitar rota de colisão. Evitar a rota de colisão. Essa é outra estratégia que eu adotei na minha vida. O mínimo possível. O cara buzina no trânsito para mim, obrigado, nem olhe para o lado.
Passa um motoboy xingando, tudo bem, sabe, cara? Só se o cara realmente me pegar pelo colarinho, aí é diferente. Dele vai se ver agora, né? Agora o resto, cara, eu ando desviando assim de cada raio que vocês não têm ideia. E tá dando certo. Não, que bom. Fico feliz aí pelo senhor. Imagina. Então, né, eu acho que a gente, para encerrar assim, delegado, né, eu aqui consegui extrair bastante coisa, vou tentar, né, concentrar isso tudo no podcast ou daqui a pouco numa postagem só. Mas assim, se o senhor tivesse que agora pegar uma pessoa, né, o Wellington, o Davi ou a pessoa que estiver nos assistindo assim, e mentorar essa pessoa e tivesse que dar um conselho, ou digamos que um rápido conselho, né, tipo, em relação a isso, em relação à vida profissional, em relação às carreiras da área da segurança pública, carreiras policiais, enfim, o que o senhor orientaria? Essa eu peguei o senhor de surpresa, né? O senhor talvez não se preparou para... Eu já falei, inclusive é bacana, né? Que tu estás abordando isso, mas eu já falei incidentalmente no meu diálogo e eu vou pegar uma parte dele. Sim. Uma parte. Essa pergunta mais para a gente fazer aquele recorte, assim, para tipo... É o seguinte, não tenha pressa em crescer. Não tenha pressa em crescer. Não tenha pressa. Tenha ambições, tenha sonhos, mas não tenha pressa. Por exemplo, agora mesmo, eu perdi um primo meu com 56 anos de idade. Então a vida, cara, é muito volátil. Hoje a gente está aqui, amanhã já não está mais. A vida é uma passagem rápida. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita gente, especialmente das gerações que estão vindo, com uma sede de crescer e alguns atropelam as outras pessoas. Ou usam aquelas pessoas com um degrau, como escada. Hoje tu serve para mim, amanhã tu não serve mais. Não respeitam a história das outras pessoas, sabe? Então, isso eu quero deixar claro. Faz a tua, estuda, busca mentoria, trabalha, tudo isso é legal. Mas na tua velocidade. Numa velocidade razoável. Importante é não parar. Não para. Né? Show de meu bola. pai usa uma frase assim, não é o momento de dar bicão, balão. É bolinha, rente a grama. Mata no peito, distribui. Tu vai fazer o gol, tu vai chegar da mesma maneira. Né? Mas com dignidade, com calma e com paz de espírito. Pô, show de bola. Delegado, só tenho a agradecer de verdade, de coração, cara, mesmo. Não, agora não é tipo, nada do protocolo aqui, né? Do roteiro. Pô, de verdade, eu com certeza vou ter crescido depois dessa conversa com o senhor. Né, que na verdade eu acho que eu até teria que pagar para fazer uma mentoria. Que assim, nada, cara. Não, somos amigos. Né? Não, mas se o cara vai fazer aí sem um outro propósito, pô, uma mentoria dessa, o cara paga caro. Então, eu lhe agradecer de verdade. Mas mais do que para mim, mais do que eu ser beneficiado, eu tenho certeza que o senhor vai inspirar e vai ajudar outras pessoas. E eu acho que, né, agora falando também de outros planos, né, espiritualidade, de propósito, eu acho que isso vai fazer com tanto que o senhor, ou eu, ou o Wellington, a gente também esteja praticando, né, nosso propósito, o nosso motivo de existir. Né? Então a gente vai estar ajudando pessoas. Então, de verdade, muito obrigado. E o senhor conte com nós aí quando precisar para qualquer coisa. E se der, a gente faz mais episódios aí com o senhor. Né? Cara, agradeço muito, Davi, né, a ti. Wesley, né? Wellington, pô, quando digo Wesley Safadão não vai dar, né? Wellington. Tá, vocês dois, muito obrigado pela acolhida, foi muito bem recebido aqui. Agradeço ao Correio Brigadiano, né? E quero já desde logo falar que eu tenho muita simpatia com a Brigada Militar, até porque a CORE é o braço fardado da Polícia Civil, é o braço operacional, é o lado mais militarizado da Polícia Civil. Então a gente tem muitos pontos de intersecção com a Brigada Militar. Sempre trabalhei junto com a Brigada Militar, admiro e respeito muito o trabalho da Brigada. Somos realmente parceiros e amigos. Né? Então agradeço a oportunidade e numa próxima aí estamos juntos para bater um papo de novo, papo suave, show de bola, sereno e tranquilo aí. Tá bom? Show de bola.